Nessa aula nós vamos iniciar o nosso estudo de equações de segundo grau, aprendendo a resolver equações incompletas do segundo grau de uma maneira rápida e eficiente. Então, para aprender comigo mais essas super dicas, fica ligado aí no canal e vem comigo! Fala pessoal, tudo beleza? Galera, como sempre aí quero pedir aí pra vocês, deixa o like nesse vídeo que isso ajuda muito aí no crescimento do canal. Te convido aí também a se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho das notificações. Assim você vai ficar sempre por dentro de todo o conteúdo que eu posto aqui exclusivamente pra você, beleza? Então chega de enrolação, bora lá então ver o nosso tema aqui, né? Vamos começar entendendo aqui o que são as equações do segundo grau, beleza, galera? Vou dar uma aproximadinha aqui pra gente conseguir ver melhor o bagulho aqui, ó. Pessoal, primeiro de tudo, né? Equações são sempre igualdades, então toda equação, independentemente de que grau ela seja, ela sempre tem que ter um sinalzinho de igual aqui para gente considerá-la como uma equação, beleza? As equações do segundo grau aqui em especial, galera, a gente sabe aí que o maior expoente da incógnita sempre tem que ser 2. Aqui no caso a incógnita x, né? Vejam que o maior expoente aqui é 2. É isso que caracteriza aqui uma equação do segundo grau, beleza? Certo? Vejam que aqui daí, pessoal, o formato padrão da nossa equação de segundo grau é esse aqui, ó, ax² mais bx mais c igual a 0, tá? Claro que ela pode nos ser dada aí de alguma outra forma ou em algum outro formato, mas o mais comum daí é que a gente deixe a equação de segundo grau nesse formato para que a gente possa aplicar aí os métodos resolutivos dos quais a gente mais conhece, tá bom? Fato importante aqui, né, galera? Olha só, os termos aqui a, b e c, eles são chamados de coeficientes numéricos e são aí quaisquer números reais, com a restrição de que o A aqui ele tem que ser diferente de 0, tá? Mas por que o A tem que ser diferente de 0, professor? Porque se o A for 0, pessoal, eu vou ter aqui, ó, 0 vezes x², isso aqui daí vai ser igual a 0. Vejam que daí o meu termo x² ele vai sumir, e daí a minha equação não vai ser do segundo grau, obviamente, tá? Beleza, galera? Então vejam aqui daí, né? Alguns exemplos aqui daí, então, galera, um exemplo aqui de uma equação de segundo grau pode ser o seguinte, ó, vou chutar números completamente aleatórios aqui, tá? Olha só, vou colocar aqui, por exemplo, menos 2x² mais x menos 7 igual a 0. Inventei esses números aqui do além, tá? Galera, quais são os meus coeficientes aqui, ó? Vejam, pessoal, aqui comigo, ó. O meu coeficiente A é o coeficiente que acompanha o termo x². Então, vejam que acompanhando o x² aqui, ó, eu tenho menos 2. Então, o meu A aqui, o meu termo A, né, ele é igual a menos 2. Muito importante aí, galera, que vocês lembrem de sempre colocar o sinal aqui, caso ele haja, né? Claro que quando é mais, né, se não acompanha nenhum sinal, fica sempre subentendido aí pra gente que é mais. No entanto, se for menos, tem que ter o sinal de menos ali no coeficiente. Tem muita gente que perde questões por causa disso, né? Então, cuidado, tá bom? O sinalzinho aqui vem junto, tá? Legal, seguindo aqui daí, ó, aqui daí o meu x, professor, o x ali não tá aparecendo nenhum número, então vai ser 0. Nada disso, galera. Quando não aparece nada junto do x, fica subentendido que é 1. Então, ó, meu coeficiente b aqui daí, então, é 1, tá? Que é o termo aqui, é o coeficiente que acompanha o x, tá bom? E daí aqui o meu termo c, galera, vejam que o termo c ele não acompanha nenhum x, né? Por isso a gente o chama aí de termo independente da equação, tá? Ele aqui vale menos 7, ó, o sinal sanho aqui vem junto, tá bom? Tem problemas aí, galera, para a turminha aí que está começando a estudar equações de segundo grau agora, que são bem comuns, os problemas simplesmente dão os coeficientes a, b e c, por exemplo, a igual a 1, b igual a menos 2 e c igual a 4, e ele fala, monta a equação de segundo grau. Ora, é só substituir aqui, né, pessoal? Olha só. Então, aqui daí, ó, o 1 acompanhando o meu x² ficaria somente x². Lembrem-se que se não aparece nada, né? Fica subentendido que é 1, eu não preciso colocar se eu não quiser, tá bom? Daí menos 2x, que é o termo aqui que acompanha aqui daí o meu x, né? Desculpe, o menos 2 aqui daí vai ser o termo que acompanha aqui daí o b, né? Desculpem, é o termo que acompanha o x, é o b, é o termo que acompanha o x. Então daí menos 2x, tá difícil. Menos 2x, e daí aqui mais 4, né? Que daí vai ser o termo independente aqui conforme nós vimos, beleza? Mais 4, isso aqui daí igual a 0. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vários probleminhas aí para quem está começando a estudar a equação de segundo grau, pedem só isso aqui. Eles dão os coeficientes e montam a equação. É bem simplesinho, tá bom, pessoal? Legal? Aí, claro, né? Se algum dos termos for igual a 0, simplesmente não vai aparecer aqui daí o termo aqui na equação, tá? Por exemplo, supondo aí que o b seja igual a 0, eu não vou ter aqui o termo aqui em x, né? Ficaria aqui nesse caso somente x² mais 4 igual a 0 e não tem problema nenhum, tá bom? Beleza? Legal, pessoal. Alguns fatos importantíssimos agora que nós precisamos saber aí a respeito das equações de segundo grau. Equações de segundo grau, elas podem ter aí até 2 soluções reais, tá bom, pessoal?
Tá, mas o que significa aí que elas podem ter até duas soluções reais? Isso significa que uma equação de segundo grau ela pode não ter nenhuma solução, tá? E isso acontece, a gente vai ver isso aí num casozinho que tem aqui hoje, tá? Uma equação de segundo grau pode ter apenas uma solução e ela pode também ter duas soluções. Um pouco estranho, porque para a galera aí que já manja da equação do primeiro grau, né? A gente já viu que em equações do primeiro grau a gente só tinha uma solução lá e sempre acontecia isso. Aqui não, aqui eu posso não ter nenhuma, eu posso ter uma ou eu posso ter duas soluções dentro do conjunto dos números reais, beleza, pessoal? Isso aqui é bem importante, é um fato que a gente tem que estar ligado aí no momento de nós resolvermos aí as equações e encontrar as soluções dela, né? Lembrando, pessoal, soluções das equações, quando a gente está resolvendo a equação, eu estou procurando um valor de x que, quando eu substituir aqui na minha expressão original, ele vai tornar essa igualdade verdadeira. É isso que a gente faz quando a gente está resolvendo uma equaçãozinha aí qualquer, tá? Aqui no caso, as nossas equações de segundo grau, beleza? Outros fatos importantes aqui são os seguintes, galera. A gente viu aqui daí que o nosso coeficiente A ele sempre vai ser diferente de zero. No entanto, os coeficientes B e C, eles podem ser iguais a zero, tá? E no caso de B ou C ser iguais a zero, ou até mesmo os dois serem iguais a zero, a gente tem daí o caso de equações incompletas do segundo grau, que vai ser o nosso tema que nós vamos tratar hoje, né? Agora, no caso aí, em que todos os coeficientes, tanto A quanto B quanto C, são diferentes de zero, aí a gente tem aí uma equação completa do segundo grau, que vão ser os temas aí que nós vamos explorar nas próximas aulas, beleza? Então, legal, galera, visto tudo isso aqui, chega de enrolação, bora aí ver como é que faz os bagulho, né? Olha só, galera, começando aqui daí então, falando das equações de segundo grau incompletas quando o termo C é igual a zero. Vejam aqui comigo, pessoal, dando uma aproximadinha aqui, a gente consegue perceber que quando o termo C é igual a zero, vai ficar assim o bagulho, olha só. Ax quadrado mais bx igual a zero. Professor, e o C? O C é zero, não precisa aparecer, né? Isso aqui daí fica zero, vai sobrar só isso aqui, beleza? Tá, mas e daí, professor, como é que eu resolvo? A gente vai resolver colocando o fator comum em evidência, pessoal, que vocês vão entender como é que funciona. Muita gente tem dúvida nisso aqui, e eu vou explicar bem bonitinho para vocês entenderem quais são as ideias que estão por trás disso aqui, tá bom? Então, olha só, galera, a primeiríssima equação que nós temos aqui é essa aqui, ó, x² menos 4x igual a zero. Vejam que eu não tenho o termo independente, que seria o termo C lá, né? Então, ela é uma equação incompleta, tá bom? Legal, como é que vai ficar esse bagulho aqui? Vai ficar assim, ó. Para a gente conseguir entender certinho qual é a metodologia, o que que a gente faz aqui, eu vou escrever esse x² aqui como sendo x vezes x, tá bom, pessoal? Professor, eu sempre preciso fazer isso? Não precisa, mas aqui, pra gente, pelo menos no começo, vai ficar fácil da gente entender se a gente fizer assim, tá? Daí, repito aqui, menos 4x, que é 4 vezes x, se eu quiser colocar o pontinho aqui, né? Isso aqui dá igual a zero. Legal, e agora, professor? Agora a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Lembrando, lá na parte de fatoração, galera, sempre que eu tenho um fator comum aqui em dois termos de uma adição ou de uma subtração, eu posso colocá-lo em evidência, tá? E o que seria colocar o fator em evidência? Veja só, eu tenho x aqui e tenho x aqui. Esse fator comum, pessoal, eu consigo tirar ele para fora, tá? De modo que, quando eu tiro ele para fora, eu vou estar transformando essa subtração aqui em um produto, em uma multiplicação, certo? Aí eu vou simplesmente tirar o x desses dois termos e vou deixar dentro de um parênteses tudo que sobrar após a retirada do x. Saca só como é que vai ficar isso aqui daí, pessoal? Tirando o x para fora, então, ó, vai ficar x aqui fora, abrir parênteses. Quando eu tirei esse primeiro x, o que que sobrou? Sobrou esse outro x aqui, então x. E quando eu tirei esse x daqui, o que que sobrou? Sobrou menos 4, não posso esquecer do sinal, senão lascou, né? Menos 4, fechei parênteses e tudo isso igual a zero, tá? Galera, isso aqui é um bagulhinho aí que a gente já viu, né? Em fatoração de termos. Essa fatoração aqui a gente chama, esse tipo de fatoração a gente chama de fatoração por fator comum ou colocação em evidência, tá? Vejam que o que eu fiz aqui, galera, foi simplesmente transformar uma adição ou uma subtração, aqui no caso uma subtração, em um produto. Isso aqui agora é x vezes x menos 4. Outra coisa importante que vocês têm que notar, galera, é que se eu distribuir o x para cá, ó, x vezes x e x menos 4, eu vou voltar exatamente aqui na expressão que eu tinha inicialmente. Inclusive, vocês podem até fazer o teste quando vocês estiverem fazendo aí, resolvendo os probleminhas de vocês. Se vocês ficarem seguros, vocês distribuem aqui, ó, x vezes x dá x quadrado, né? E aqui daí, ó, x vezes menos 4 dá menos 4x. Se vocês não voltarem para a expressão inicial que vocês tinham, então é porque vocês erraram alguma coisa na fatoração, beleza? Legal. Tá, mas feito isso aqui, professor, e agora? O que você vai fazer? Agora eu quero que vocês observem o seguinte comigo, galera. Olha só, eu tenho aqui agora um produto de dois fatores. Um deles é o x, que está aqui, e o outro é todo x menos 4, tá? Mas vejam que esse produto de dois fatores, ele tem que ser igual a zero.
Galera, e agora vem a questão. Quando que um produto de dois fatores ele é igual a zero? Galera, um produto de dois fatores ele é igual a zero quando um dos fatores é zero ou quando os dois fatores são zero. Por exemplo, 3 vezes 0 dá zero, 4 vezes 0 dá zero. 0 vezes 7 dá zero. Por quê? Porque um dos fatores é zero, né? Então, aqui nesse caso, galera, olha só, quais são as duas soluções para a minha equação aqui que agora ficaram bem fáceis de serem percebidas, né? Bom, um dos fatores tem que ser iguais a zero. Então, o primeiro deles, ó, vai ser quando x aqui for igual a zero, então x1 igual a zero, tá? Por que x1, professor? Por que essa linhazinha ali em cima? Pessoal, a gente viu que as equações de segundo grau, elas podem ter aí até duas soluções, né? Por isso que eu coloco aqui x1 para diferenciar uma solução da outra. Mas não tem diferença, tá? Se eu chamar, professor, aqui no meu caso eu inverti, eu coloquei o x1 a outra, não tem problema. É só para a gente diferenciar as duas, tá? Caso o nosso problema ele tenha duas soluções distintas, diferentes, tá bom? Legal, professor, mas e agora? Agora, a outra solução vai ser quando x menos 4 for igual a zero. E nesse caso a gente tem aí uma equaçãozinha do primeiro grau que nós temos que resolver. Olha só, x menos 4 igual a zero, o menos 4 vai para lá mais, vai para lá positivo, né, pessoal? Isso aqui daí, então vai ficar x igual a 4, ó. Esse aqui daí vai ser o meu x duas linhas ou x2, que eu coloco dois tracinhos aqui em cima para diferenciar da primeira solução, tá bom? Então, ó, essas aqui daí, então, são as minhas duas soluções, tá bom, galera? Ou o x vai ser igual a zero, ou o x aqui daí vai ser igual a 4, conforme nós vimos, e essas são as soluções da nossa equação, resolvida aí, daí, então, por fatoração do fator comum ali. Maravilha, pessoal, tranquilo, entendido? Outra coisa bem interessante aqui da gente notar, galera, é que toda equação incompleta, quando c igual a zero, tá? Nesse caso aqui, né? Uma das soluções sempre vai ser zero, tá bom, galera? E a outra vai ser algum número real qualquer aí. É muito importante a gente saber disso aqui para o nosso estudo. Maravilha, galera? Tranquilos, de boa? Legal. Agora vamos ver aqui daí outros exemplos, galera. Olha só, seguindo aqui daí, ó, eu tenho agora esse exemplo, 2y² mais y igual a zero. Vamos ver aqui então como é que fica, olha só. Vou fazer igualzinho ali no outro, ó. Vou escrever 2 vezes y mais y igual a zero. Como é que vai ficar o bagulho aqui? Bom, colocando o fator comum em evidência, ó, tem o y aqui e o y aqui, vou colocar ali em evidência, tirar para fora, né? Como é que vai ficar? Y que multiplica. Tirei o y daqui, vai sobrar 2y aqui, ó. Então vai ficar 2y. E agora, quando eu tiro o y daqui, o que que sobra? Professor, sobra zero. Negativo, né, galera? Lembrem-se que o coeficiente aí de uma letrinha, de uma variável sozinha, é sempre 1, né? Então é como se tivesse um y aqui, né? Então esse 1 vai sobrar, ele vai ficar ali dentro, ó. Então, ó, mais 1, fechei parênteses, igual a zero. Legal, professor. E agora? Como é que você vai fazer o bagulho aí? Agora é o seguinte, mesma ideia, né, galera? Um dos fatores aqui tem que ser zero para a gente conseguir satisfazer aqui a condição do produto ser zero, né? Então, olha só, primeira solução, y1 igual a zero, certo? Como sempre. E a outra aqui daí, ó, vai ser 2y mais 1 igual a zero. Agora eu resolvo isso aqui, né? Como é que vai ficar? 2y igual, o mais 1 vai para lá, menos 1, né? Aí vai ficar 0 menos 1, que dá menos 1. Agora eu passo a ser 2 aqui dividindo, ó, vai ficar y igual a menos 1 sobre 2, beleza? Menos 1 meio, que daí então vai ser o meu y2, e aqui daí eu tenho as minhas duas raízes da minha equaçãozinha incompleta. Maravilha, galera, viram que é fácil, né? Eu só tenho que pegar a manha de fatorar, e muita gente tem dificuldade nessa parte, não consegue entender essa resolução justamente por causa disso, mas ela é simples, tá, pessoal? Se vocês entenderem aí como é que funciona a fatoração, ela fica bem simplesinha. Tem gente que quer aplicar a fórmula de Bhaskara aqui, que aprende mais pra frente, lá e tal, não precisa, tá, galera? A fórmula de Bhaskara, ela gasta um pouquinho mais de tempo. Se vocês entenderem isso aqui, é muito mais rápido, e lembre-se que nos concursos, tempo é nota, né? Nós temos aí um tempo bem restrito para resolver as questões, beleza? Legal. Seguindo aqui daí, pessoal, olha só, próximo exemplo aqui, ó, eu tenho esta equaçãozinha incompleta, linda, maravilhosa aqui, olha só. Bom, então, vou reescrever aqui colocando x² como x vezes x. Professor, precisa fazer isso sempre? Não precisa, mas pelo menos até você se habituar é bom, tá? Porque daí você vai saber que é só colocar o x em evidência ali. Legal? Então, olha só, 3 vezes x mais 6x, isso aqui daí é igual a zero. Galera, uma ideiazinha bacana aqui, ó, é que quem quiser colocar não somente o x em evidência aqui nessa expressão, pode colocar também o 3 em evidência. Como assim, professor? Eu só tenho 3 aqui. Pessoal, mas vejam que o 6 ele pode ser escrito como 2 vezes 3. Aí eu tenho 3 aqui e 3 aqui, né? Mas, professor, sou obrigado a fazer isso? Não, se você quiser fazer só colocando x em evidência, não tem problema nenhum. Estou passando essa ideia para quem está afiado em fatoração, tá bom? Mas eu não vou colocar só o x aqui em evidência, só mostrei a ideia, tá? Então, ó, tenho x aqui, vou colocá-lo em evidência, ó, vai ficar x, abre parênteses, tem 3x aqui, né? Sobrou 3x, mais 6 que sobrou aqui. Fechei parênteses, isto aqui daí é igual a zero.
Novamente a mesma ideia, um dos fatores aqui tem que ser zero. Então, aqui daí eu tenho a primeira solução, que é x1 igual a zero, e a outra solução aqui daí, ó, vai ser 3x mais 6 igual a zero. Resolva essa equação do primeiro grau, muito fácil, muito linda, olha só. 3x daí igual a menos 6, passo 3 dividindo agora, vai ficar menos 6 dividido por 3, x daí vai ser igual, 6 dividido por 3 dá 2, né, galera? Com o menos aqui, então, menos 2. Aqui daí eu tenho as minhas duas soluções lindas, maravilhosas para as minhas duas equações, para a minha equaçãozinha aqui, tá? Minhas duas soluções para a equaçãozinha. Beleza, pessoal? Esta aqui da ideia, então, é a ideia para as equações incompletas do tipo C igual a zero, beleza? Agora vamos ver aqui outro caso, pessoal, quando a gente tem as equações do segundo grau incompletas com B igual a zero. Como é que fica o bagulho aqui agora, professor? É muito louco esse aí, né? É bem sus também, tá, galera? Olha só. Quando C igual a zero, vejam que, quando B igual a zero, vai sobrar aqui daí, ó, esse termo aqui ele vai zerar, né? Porque 0 vezes x dá zero. Então vai ficar ax² mais c igual a zero. Vejam que daí eu não vou ter o termo em x, tá bom? E daí, como é que resolve, professor? É muito simples, vamos ver aqui direto num exemplo, galera. Olha só. O primeiro exemplinho que eu tenho aqui, pessoal, é esse aqui, ó. x² menos 4 igual a zero. A ideia aqui vai ser basicamente que eu vou isolar o meu x², certo? Eu vou isolar ele, tá? E vou resolver ela, a princípio, como se fosse uma equação do primeiro grau. Só que no finalzinho daí eu vou tirar a raiz dos dois lados, colocando um mais ou menos no final lá, tá? Que vocês já vão entender por quê. Olha só. Aqui dá então, ó, x² menos 4 igual a zero. O menos 4 que está aqui, ele vai para lá positivo mais 4, né? Então isso aqui vai ficar o quê, ó? x² vai ser igual a 0 mais 4, que dá 4. Vou deixar só 4 aqui. E agora? Agora eu venho aqui, pessoal, e tiro a raiz aqui dos dois lados, né? Só que eu tenho que tomar cuidado aqui, que daí vai ter um adendo a mais aqui, não é só tirar a raiz, né? Até mesmo, pessoal, porque a raiz de 4, lembre-se que a raiz quadrada de um número, ela é definida como sempre um número positivo. Então a raiz de 4 vai ser 2. Nesse caso, a solução da equação aí seria somente 2. Mas não é só 2. Olha só, galera, vamos lá. Raiz de x² é uma variável, né? Uma letrinha que quando eu multiplico por ela mesma me dá x². É x, né? Então isso aqui deve ficar x igual. E agora, raiz de 4 eu sei que é 2, né? Legal, galera. Só que daí eu tenho que tomar o cuidadozinho de colocar mais ou menos 2 aqui, galera. E tem gente que não entende. Não, professor, de onde saiu esse mais ou menos 2 aí? Galera, é que a ideia aqui é a seguinte, eu não estou simplesmente tirando a raiz de 4 ali. Eu estou procurando os valores numéricos que quando eu substituo por x aqui nessa equação, eles vão tornar a minha igualdade verdadeira. E vejam, pessoal, claro, 2 ao quadrado dá 4, né? Até substituindo aqui para vocês verem, ó. Se eu pegar mais 2 aqui, ó, 2 e elevar ao quadrado, isso aqui vai dar 4. E quando eu faço 4 menos 4 dá 0. Claro, é uma solução da equação, né? Só que agora vejam, pessoal, se eu pegar o menos 2 também, é por isso que tem mais ou menos 2 aqui, ó. Se eu pegar menos 2 e colocar aqui, ó, isso aqui daí ficaria assim, ó. Vou fazer aqui, ó. Ficaria menos 2 ao quadrado, certo? Menos 4 igual a 0. E galera, menos 2 ao quadrado é mais 4, porque menos com menos dá mais, né? Lembre-se que menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. E menos com menos dá mais. Ou seja, menos 2 ao quadrado também dá 4, vai ficar 4 menos 4, que também é igual a 0. Então vejam que tanto mais 2 quanto menos 2, ambos são soluções da equação. Então eu sempre tenho que tomar esse cuidado aí na hora de eu resolver aqui as equações de segundo grau, né, galera? Claro, eu vou tirar a raiz aqui, legal, mas eu não posso esquecer de colocar o mais ou menos 2 aqui, né? Ou quem preferir pode simplesmente fazer, ó, x1 igual a 2, deixa eu até colocar um ou aqui, né? Posso fazer ou x1 igual a 2, e x2 igual a menos 2, tá? Mas é importante que vocês sempre deixem isso aqui especificado, tá bom? Ou colocam mais ou menos, ou faz aqui, né? Uma positiva e uma negativa. Maravilha, pessoal? Legal, né? Seguindo aqui daí, ó, outra y² menos 3 igual a 0. Mesma ideia, olha só. Y² igual a mais 3, né? Tá aqui menos, vai para lá mais, então igual a 3, certo? E agora eu tiro a raiz dos dois lados, colocando mais ou menos, ó. Isso aqui daí então vai ficar y igual mais ou menos, quanto que é raiz de 3 agora, professor? Raiz de 3 não é exata, então a gente deixa simplesmente raiz de 3, ó. Mais ou menos raiz de 3. Ou, se eu quiser escrever aqui, né? y1 igual a 3 e y2 igual a menos... Opa, 3 não, raiz de 3. Era um teste. Então, ó, raiz de 3 e daí o y2 igual a menos raiz de 3. Beleza, pessoal? Não confundam isso aqui, galera, com isso aqui, ó. Raiz de menos 3. Isso aqui tá errado, tá bom, pessoal? É menos para fora aqui o raiz de 3. Legal? Beleza? Agora, olha só a última aqui daí, galera. Eu tenho aqui daí, ó. Vamos ver aqui, ó. x² mais 5 igual a 0. E aqui deve acontecer um bagulho diferente aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Olha só.
quando eu vou isolar o x quadrado, vai ficar x ao quadrado igual a menos 5, né? O mais 5 vai para lá, menos 5, fica 0 menos 5, que dá menos 5 que está aqui. Agora, pessoal, quando eu vou tirar a raiz aqui dos dois lados, olha só o que vai acontecer. Desse lado aqui daí vai ficar x, né? Conforme nós já vimos a ideia. Isso aqui daí vai ser igual a raiz de menos 5. Só que lembrem-se, pessoal, raiz quadrada de número negativo, ela não existe, tá? Claro que aqui daí, raiz de 5, ela não existe. Claro, ela existe, mas só que ela não seria um número inteiro, né? Mas, por exemplo, só para vocês entenderem, vamos supor aí que fosse a raiz de menos 4. Galera, deixa eu até colocar aqui, né? Só para vocês entenderem, isso aqui é uma explicaçãozinha, tá? Pessoal, muita gente fala, não, professor, a raiz de menos 4 é menos 2. Não é, tá bom, galera? Não é, isso aqui tá errado. Por quê? A gente já viu ali no caso anterior que quando eu faço menos 2 vezes menos 2 dá mais 4, tá? E não menos 4. Então, raiz de menos 4 não é menos 2 e não existe dentro do conjunto dos números reais, tá bom? Então, vejam, raiz quadrada, né? De qualquer número negativo, ela não vai existir, certo? Portanto, essa equação aqui, ela não tem solução dentro do conjunto dos reais. Quem já estuda aí o conjunto dos números complexos consegue resolver ela, tá? Daí consegue fazer aqui um bagulhinho, mas pra gente aqui a nível de concurso de ensino fundamental, isso aqui não é válido, tá? Conjunto aí dos números complexos, né, envolvendo lá o izinho e tal, não vai entrar aqui pra gente, tá bom? Legal, pessoal? Beleza? Maravilha? Viram que é bem susse, né? Agora, galera, olha só, vendo aqui daí um último caso, pessoal, que pode acontecer ainda, é o caso das equações incompletas com B e C igual a 0. Professor, o que acontece daí? Galera, se o B e o C forem iguais a 0, observem aqui, ó, o BX vai ficar 0 e o C aqui daí vai ficar 0. Nesse caso, me sobraria ax quadrado igual a 0. Uma equação aqui, por exemplo, que satisfaria isso aqui seria, ó, um exemplo, 3x quadrado igual a 0. Galera, e é bem fácil a gente ver que a única solução que a gente teria aqui, né, seria x igual a 0, né, certo? Então, aqui nesse caso a gente teria x igual a 0 e seria a única solução aqui pra gente. Beleza, galera? Então, bem simples aqui esse caso, não há muito mais o que ser comentado a respeito desse aqui, tá? Mas é um casozinho bem simples, mas que, hora ou outra, pode acontecer. Beleza? Legal, galera. Visto aí toda a teoria, bora pro exercício aqui, ó, galera. A gente tem esse exercício aí, que foi o exercício de número 21, que caiu aí no concurso do Instituto Federal do Paraná, prova realizada no ano de 2016 para ingresso 2017. Olha lá, opa! Prova realizada no ano de 2015 para ingresso 2016, desculpem, olha lá. Ó. Considere um terreno retangular de área igual a 72 metros quadrados, cuja base é o dobro de sua altura. Assinale a alternativa que apresenta quantos metros de muro um pedreiro precisa construir para murar esse terreno. Legal, galera. Então, 4 alternativas aqui, né? Visto toda a teoria, agora eu desafio vocês aí a resolver essa questãozinha. Pause o vídeo, tenta resolver ela aí, na sequência o prof traz aí a resolução e a resposta. E aí, deu certo? Galera, então olha só, percebam que é um probleminha de geometria, né? Geometria bem básica aí, que envolveu um retângulo, mas o problema aqui, ele não nos deu nenhum desenho. Então, a primeira coisinha aqui que é bacana a gente fazer nesse tipo de problema é fazer um esqueminha, desenhar aqui, né? Pra gente ver como é que fica. Então, olha só, galera. Bom, eu vou desenhar um retângulo aqui, cuja base é o dobro da altura, tá? Então, olha só, vamos ver aqui, ó, seria algo mais ou menos assim. Não precisa ser perfeito, né, galera? Claro que aqui eu tenho uma ferramentinha que me ajuda, né? Mas não precisa ser perfeito, né? Galera, e o problema que ele falou que a base, tá? A base é essa parte aqui, tá bom? É o dobro da altura. Ou seja, se eu chamar a altura aqui, ó, de x, a minha base vai ser 2x, certo? E o problema fala que a área desse terreno aqui, ó, ela é igual a 72 metros quadrados e o problema está pedindo aí, né? Quantos metros de muro vão ser necessários? Pessoal, metros de muro vão ser o perímetro do terreno, tá? Que seria toda essa parte aqui, ó. Ele quer saber quantos metros aqui vão ter de muro após o pedreiro fazer aqui o bagulho, né? Após ele fazer o muro, né? Quantos metros vai dar aqui? Bom, mas para isso eu preciso descobrir o valor de x, certo? Que seria aqui o comprimento da altura, tá? E daí o comprimento da base é 2 vezes. Depois é só somar tudo, né? Certo? Ou posso somar tudo antes também, a gente já vai fazer isso. Mas agora, então, meu primeiro problema é descobrir o valor de x. Como é que eu vou fazer isso? Para fazer isso, o problema me deu a dica de que a área aqui é 72 metros quadrados, né? Mas lembre-se, pessoal, que a área de retângulo nada mais é do que o produto entre base, que é 2x, e altura, né? Ou seja, se eu multiplicar 2x vezes x aqui, saca só? 2x vezes x, isso aqui tem que ser igual à área, que é igual a 72. E vejam só no que nós caímos aqui, galera. X vezes x é x quadrado, ó.
2x ao quadrado é igual a 72. Caímos aqui numa maravilhosa equaçãozinha do segundo grau incompleta, né? Ah, professor, mas só que aí ela não está igualada a zero. E nem precisa, né, pessoal? Porque a gente já viu, ó, quer ver? Essa equação aqui, percebam que ela não tem, vou até aproximar aqui, ó. Ela não tem o termo em x, né? Eu tenho o termo x quadrado e tenho o termo independente. Como ela não tem o termo em x, ela é aqui, então, portanto, uma equaçãozinha incompleta, certo? Deu uma travadinha aqui no meu tablet, galera, mas ele já volta, tá? Vejam que essa equação aqui do segundo grau, ela é incompleta, né, galera? Ela não tem o termo em b aqui, que seria o termo que está acompanhado do x, né? Veja, eu tenho o termo x quadrado, eu tenho o termo independente que não acompanha ninguém, então a ideia aí é que eu isole o x quadrado conforme nós já vimos. Então, olha só, esse 2 que está aqui multiplicando, ele já vai passar dividindo. Vejam que eu nem preciso igualar a zero, né? Então, como é que vai ficar aqui, ó? X ao quadrado vai ser igual a 72 dividido por 2. E ganhando um tempinho aqui, galera, quando eu divido 72 por 2, isso aqui fica 36. E, pessoal, se x ao quadrado é igual a 36, né? Tirando raiz aqui dos dois lados e colocando mais ou menos, ó, x daí vai ser igual a mais ou menos 6. A raiz de 36 é 6, né? Mas claro, né, galera, a raiz negativa aqui em se tratando de lados de retângulos não vai valer. Então, aqui nesse caso, obviamente, né, para o problema, só vale a raiz positiva, a solução positiva. Então, x igual a 6, né, pessoal? Como o problema pediu aqui os metros de muro necessários, galera, o que eu posso fazer aqui para ganhar um tempinho, ó? Eu vou somar tudo aqui em x mesmo, ó. Aqui eu tenho 2x, aqui também 2x, 2x mais 2x dá 4x, mais x aqui dá 5x e mais x aqui dá, então, dá 6x, né? Ou seja, 6x representa todo o muro ali, certo? Que o pedreiro vai ter que construir. Galera, e como eu sei que o x vale 6 aqui, se eu fizer 6 vezes 6, isso aqui dá, então, é igual a 36 metros, galera. Ou seja, o pedreiro aqui ele vai ter que construir 36 metros de muro, alternativa correta aqui pra gente, portanto, de letra C. Beleza, pessoal? Tranquilo? Sussa? Pessoal, por hoje, então, o que eu tinha para passar aí para vocês era isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês. E quero pedir uma coisinha para vocês antes de encerrar, galera. Compartilhe esse vídeo aí no grupo da sua sala, no grupo do cursinho, compartilha com aquele seu amigo que também está estudando para o cursinho. Se esse conteúdo aqui ele foi útil para você, certamente ele pode ser útil para outras pessoas, para outros amigos e para outros colegas seus, beleza? Bom, pessoal, por hoje então era isso. Ficamos por aqui. Nos vemos aí na nossa próxima videoaula. Um grande abraço e até lá!